Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, né? Trouxe aqui um tema bastante recorrente em provas de concurso público, né? Que fala sobre a questão do concurso de crimes. Concurso de crimes é um tema bastante recorrente, um tema bastante complexo para alguns alunos, acabam que não conseguem compreender, e eu trouxe aqui um conteúdo bem didático e bem esmiuçado para que vocês não tenham dúvidas na hora de fazer a prova de vocês. Então vamos lá. Concurso de crimes. O que é concurso de crimes no primeiro momento? É quando uma pessoa ela comete vários crimes ali. Eu posso penalizar aquele cara de qualquer forma? Não. O judiciário ele vai analisar cada crime ali, né? Cada conduta, cada intenção, cada ação daquele agente no momento da prática daqueles crimes. Por isso que existe essa figura do concurso de crimes. Então vamos lá. Existe o concurso material, concurso formal e o crime continuado, tá, senhores e senhoras? Eu vou explicar cada um e exemplificar para que vocês compreendam. Então vamos lá. Concurso material. O que é um concurso material? Concurso material é quando um agente ele tem mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Ou seja, ele tem mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Soma-se as penas, né? Ele cometeu vários crimes, o judiciário vai avaliar e vai somar as penas. Como regra, é analisada cada ponto. Então eu vou explicar para vocês na forma de exemplo. Como é que seria um exemplo de um crime material? Como é que era, Cláudio? Um exemplo de crime material em que vai ser somado as penas. Por exemplo, vocês perceberam aqui que o conceito é bem básico, né? Mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Então vamos lá, por exemplo, prático. Um indivíduo, um agente, não vou dar meu exemplo, mas um indivíduo, um agente, ele sai na rua, armado com uma arma de fogo, e ele mata um cidadão na esquina. Ele efetua disparos e mata ele na esquina. Pega a moto, lá no outro lado, na outra esquina, ele vai lá e mata mais um. Lá na outra esquina, ele vai lá e mata mais um. Ele cometeu 3 crimes, né? Então vamos lá para o caso concreto e vamos trazer aqui para o material. Nesse exemplo que eu dei para vocês, ele teve mais de uma ação, porque ele matou 3 pessoas. Ele matou 3 pessoas em locais diferentes. Ele teve mais de uma intenção, percebe? Que ele matou lá, matou o outro na esquina e matou o outro na outra esquina. E teve mais de um crime. Teve um crime lá, um crime na esquina e um crime na outra esquina. Soma-se as penas. O juiz vai analisar e vai somar cada pena, né? Vai pegar cada crime e vai somar ele e vai aplicar ao caso concreto, né? Aquele agente. Perceberam que eu tive mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime? Matei um na esquina, outro na outra esquina, outro na outra esquina. Consequência, soma-se as penas. No crime, no concurso formal de crimes, e aí tem 2 figuras, ele desmembra em 2, que é o próprio ou perfeito, impróprio ou imperfeito, são sinônimos. No concurso formal próprio ou perfeito, eu tenho uma ação, uma intenção e mais de um crime. Consequência, terá uma exasperação de pena de 1/6 até a metade. Para começar, o que é a exasperação? Exasperação é uma espécie de aumento de pena, né? Eu vou explicar para vocês aqui o caso, um exemplo, para que vocês compreendam, e depois eu vou explicar para vocês o que é exasperação. Concurso formal próprio. O sujeito terminou o relacionamento, né? E não inconformado com o término do relacionamento, ele resolve executar a sua ex. Ele, sabendo que ela está na praça junto com o seu atual, ele vai até lá, efetua vários disparos contra ela, chegando a matar a mulher, e como efeito do disparo, daquela ação dele, ele atinge outras pessoas, inclusive o atual da mulher, e acaba morrendo também nesse intento, né? Nessa situação, vamos trazer aqui agora para a lousa. Será uma hipótese de concurso formal próprio, porque ele teve uma ação, que foi matar a sua ex,
uma intenção que era matar a ex e teve mais de um crime, né? Ou seja, ele matou também o atual e acabou atingindo outra pessoa que não tinha nada a ver. Então, note que ele só tinha uma ação, uma intenção e mais de um crime. Terá exasperação de pena, ele vai ser aplicado a pena base do feminicídio contra a ex e também terá uma exasperação, um aumento de pena de 1/6 até a metade em conformidade com os crimes que ele cometeu, dependendo da quantidade de crimes que ele cometeu. Perceberam a diferença? Aqui no concurso material eu tenho mais de uma ação, mais de uma intenção, mais de um crime, soma-se as penas. Ou seja, eu matei um na esquina, matei o outro na outra esquina e matei o outro lá na outra esquina. Soma-se as penas. Eu tive mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Soma-se as penas. Aqui, no concurso formal próprio, eu tive uma ação, uma intenção e teve mais de um crime. Percebe-se que eu matei apenas a minha ex, eu queria matar apenas a minha ex e a minha intenção era matar ela. Só que eu atingi outras pessoas. Acabei matando o atual. Teve mais de um crime. Teve uma ação, uma intenção e mais de um crime. Terá uma exasperação de pena de 1/6 até a metade. No concurso formal impróprio ou imperfeito, eu terei uma ação, terei uma ação, terei mais de uma intenção, terei mais de um crime, certo? Terei uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Terei com desígnios autônomos. Guarda bem essa palavrinha, que geralmente nas bancas de concurso, nas provas de concurso, eles trazem essa palavrinha de desígnios autônomos, né? Ela vai remeter-se ao crime concurso formal impróprio. Soma-se as penas como consequência. Quer um exemplo? Eu vou num determinado local, numa aldeia de índios, por exemplo, e eu coloco vários índios, um do lado do outro, né? Um atrás do outro, aquela fila indiana, um do lado do outro. E eu pego um fuzil e efetuo um disparo, né? E mato 5 ali de uma vez só, com um único disparo. Eu mato 5 índios. Nesse caso, eu tive uma ação, eu tive mais uma intenção, porque se eu sei que se eu colocar 10 índios aqui e eu disparar com uma arma de fogo de grosso calibre, que é o fuzil, eu sei muito bem que vai atingir não só um, mas vários. Então eu tive mais de uma intenção. E teve, consequentemente, mais de um crime, com desígnios autônomos. Soma-se as penas como consequência. Vocês perceberam que é quase que igual ao concurso formal impróprio com o concurso material? A diferença é que no concurso material tem mais de uma ação. No concurso formal impróprio só tem uma ação, né? Quer um outro exemplo para ficar mais claro? Numa cadeia, numa cela de um presídio, eu com a intenção de matar um determinado desafeto meu que está preso, eu jogo um coquetel molotov dentro da cela. Eu abro o coquetel molotov e jogo dentro de uma cela. Lá tem 20 presos, morre 15 presos dos 20. Inclusive o que eu queria matar, né? Então, percebe-se que com uma única ação, que foi jogar o coquetel molotov, eu tive, e com mais de uma intenção, porque obviamente eu sabia que ia morrer mais gente, e mais de um crime, soma-se as penas, porque eu tive um desígnios autônomos. Então, soma-se as penas, né, de cada crime que ele cometeu. Ele cometeu 15 homicídios, ele vai responder por 15 homicídios, somando as penas de cada um. Então, basicamente, a diferença é essa do concurso material e concurso formal. O crime continuado segue basicamente quase as mesmas diretrizes do concurso formal próprio. Eu vou explicar para vocês. Tem alguma diferenciação. Eu terei, no crime continuado, eu terei mais de uma ação, mais de uma intenção e mais de um crime. Só que terei os crimes da mesma espécie, no mesmo tempo, no mesmo lugar e mesma maneira de execução. Quer um exemplo? Eu me encapuzo, coloco um capuz, boto uma jaqueta, pego uma moto descaracterizada, vou no mercadinho da esquina e assalto o mercadinho da esquina, no meio-dia, horário do almoço. No dia posterior eu faço a mesma coisa, com as mesma maneira, mesmo lugar, mesma espécie, mesmo tempo, mesmo lugar e mesma maneira de execução. Eu cometo 5 roubos lá, um dia após o outro. Estaremos diante de um crime continuado, continuado de roubo, né? Que eu tive mais de uma ação, mais de uma intenção, mais de um crime, na mesma espécie, tempo, lugar e maneira de execução. Consequência,
teria uma exasperação de pena. Essa exasperação de pena, que é uma espécie de aumento de pena, será aplicada em conformidade com a quantidade de crimes que eu cometi ali, tá? Então, vai sair de 1/6, né? De 1/6 até 2/3, tá? De 1/6 até 2/3. Então, grava bem essa questão. Terá que ter mesma espécie, tempo, lugar, maneira de execução. No próprio crime continuado, se eu cometi um crime com grave ameaça, com violência contra a vida ou contra a pessoa, será aplicado até o triplo da pena. Por exemplo, eu cometo um crime continuado, mas de homicídio, né? Eu vou lá, mesmas características, boto o capuz, jaquetinha, pego a moto descaracterizada, vou lá na esquina, meio-dia, e disparo numa pessoa lá e mato. No dia seguinte, mesmas características, mesma maneira de execução, vou lá e mato outra pessoa. Cometi 3 homicídios. Será aplicado, foi um crime com grave ameaça e a violência contra a vida, terei aí a aplicação em triplo, né? O triplo da pena será aplicado para mim. Por exemplo, eu peguei num crime de homicídio qualificado a pena de 15 anos de cadeia. Então será aplicado o triplo daquela pena para mim, seguindo a regra do crime continuado. Senhores, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Boas provas, bons estudos e estamos aí, se precisar, conta comigo.